Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre orçamentos de obras. Quem está falando é o Gustavo e nessa aula a gente vai falar sobre como você começa da maneira mais simples e mais rápida a fazer seus orçamentos de obra, ter aí mais precisão também nos seus orçamentos. Lembrando que essas aulas não é só para você ter a visão de orçamento, é claro que ela ajuda bastante, mas é muito importante também para a gente ter um bom resultado em obra, a gente conseguir trabalhar com orçamento preciso. Não preciso que 100% precisa é difícil, mas pelo menos com uma margem aceitável de 4, 5% de erro, né, para você não ter prejuízo nas suas obras. Então, se você é engenheiro de orçamento, você está querendo atuar nessa obra, ou se você tem cargos acima assim, de diretoria, né, mais de coordenação, e também precisa desse conhecimento, vai ser importante aí você entender aqui como que funciona toda a estratégia de orçamentação. E esse vídeo é um dos primeiros aí da nossa trilha aqui de orçamentação de obra, onde a gente vai avançando aos poucos, mas tratando aí de todos os assuntos, tá? Vou compartilhar minha tela para ficar aqui mais fácil, tá? Então, o tema é como começar, os primeiros passos aí, então, no orçamento de obras, né? Se você está começando, né? E também se já tem uma certa experiência, vai ser importante, porque alguns temas que eu falar aqui você pode revisar seu orçamento e usar aí como uma dica para estar melhorando os seus processos de orçamentação, tá? Então, bem direto ao assunto aqui, a gente tem algumas etapas de orçamento de obras que são bem importantes e eu classifico ela aqui, ó, já direto ao ponto, direto ao conteúdo, né? Nessas duas. Em relação a... Deixa eu aumentar aqui a tela cheia. Essas três etapas da orçamentação são extremamente importantes, né? Que é requisitos de projeto, 2, composições de custos, 3, fechamento do orçamento. Então, essas três etapas só, né? Por isso que eu falo que é da maneira mais simples, a gente vai focado aqui direto, né? A gente já teve esse aprendizado, já sofreu bastante lá atrás, por isso que a gente faz esse resumo e essa parte mais focada direto para você aprender com mais facilidade, né? E mais velocidade, tá? Então, essas três etapas vai ser o ideal para você fazer qualquer tipo de orçamento. Então, se você analisar aqui qualquer tipo de orçamento, você vai ver que envolve essas três etapas da orçamentação, tá? E é onde a gente vai atuar nessa aula. No primeiro ali de requisitos de projeto, a gente tem leitura e interpretação de projetos, então extremamente importante, eu vou explicar mais cada etapa aqui mais para frente. Depois a gente tem leitura e interpretação digital, extremamente importante para quem participa de licitações. E visita técnica, tá? Então são esses três itens que também fazem aí parte de requisitos de projetos, de levantamento de análise de requisitos ali para ver o que cada projeto tem, né, em relação ao orçamento. O 2, composição de custos. O que você vai fazer? Identificar os serviços, levantar os quantitativos, cálculo dos custos diretos, cálculo dos custos indiretos, cotações de preço, encargos sociais e trabalhistas, tá? Fecha então essa segunda etapa, você consegue finalizar essa parte da orçamentação. E não se preocupe, parece muito aqui, mas não é. Você vai ver que eu vou detalhar um pouco nisso, você vai ver que é bem simples assim os conceitos, não tem nenhum segredo, tá? Terceiro, fechamento do orçamento, definir o lucro da obra, cálculo do BDI e desbalanceamento do BDI. Então são três itens aqui também no fechamento que são extremamente importantes, a gente vai ver mais sobre isso, tá? E aí, já para dar assim uma ênfase aqui nessas três etapas, o que acontece? Em duas aqui, as duas primeiras, requisitos de projetos e composições de custos, são as principais. Então, onde ocorre 90% dos erros. Então, assim, se tivesse que falar, né, e a gente vai focar muito nesses dois itens nessa aula, para você não errar, para você focar nisso, aprender, né, trabalhar mais em cima dessas análises, refazer essas partes da orçamentação, seria nessas duas etapas. Porque dificilmente você vai errar ali em fechamento do orçamento, tá? Pode até acontecer, mas você não vai errar o lucro que você tem na sua empresa. Dificilmente uma empresa não sabe o lucro que ela precisa para manter os custos, né? Dificilmente você vai errar no cálculo do BDI, que a empresa já tem até padronizadas esses custos, tá? Às vezes você pega empresa, eu já trabalhei em empresas que tinham um padrão lá, é 40% de BDI no mínimo, é 50% de BDI, senão a gente nem entra, nem participa do projeto, tá? E o último ponto, desbalanceamento do BDI, que seria um jogo de planilhas ali, que eu posso estar explicando aí em um outro momento, mas assim, não focaria na terceira etapa aqui de fechamento, vamos focar aqui nesses dois itens aqui, que é onde está o 90% dos erros, onde a gente mais pega, a gente mais vê aí tanto em nossos orçamentos mesmo e até dos outros, tá? E aí então a gente já começa aqui então focar nesses itens que são mais relevantes, onde ocorre mais erros, tá? O primeiro, requisitos de projetos, leitura e interpretação de projetos. As obras elas vão possuir diversos tipos de projetos, né? Então você tem arquitetônico, estrutural, instalações hidráulicas, instalações elétricas, gás, incêndio, paisagismo, você vai ter outros tipos de projetos também. Então tudo isso vai envolver aí
para você levantar os requisitos de maneira correta, né? Você vai fazer especificação técnica, descrição dos materiais, você vai puxar padrões de acabamento, então que tipo de acabamento que é, precisa de um orçamento de um piso cerâmico mais comum, não, é um porcelanato. Então todas essas informações a gente puxa do projeto. Quanto mais definições a gente tiver no projeto, mais assertivo e mais correto vai ser o nosso orçamento, tá? Ali tem, ó, elementos estruturais, que tipo de elementos estruturais que é, qual a profundidade da estaca. Então tudo isso vem já pra gente, né, para quem está realizando o orçamento, de maneira bem já mastigada, vamos dizer assim, né, já vem bem detalhada. E quanto mais detalhado, com memorial descritivo, com mais informações, melhor vai ser o nosso orçamento, porque você vai trabalhar em cima de especificações mais corretas, logicamente vai sair um resultado mais correto, tá? Então, muito importante essa etapa. Depois de requisitos de projeto, a gente tem editais, tá? Documentos que definem as regras do jogo de licitações. Se você participa de obras públicas, você provavelmente já participou e já conhece essa parte de leitura e interpretação. O que é importante analisar? Prazo da obra, penalidades por atraso, critérios de medições, muito importante, como é feita a medição, o que você vai receber, o que não vai, o que vai ser cortado, qual a regra, tá? Muito importante. Pagamento e reajuste. Então, passou um ano de quando saiu a licitação, a obra começou um ano depois. Você tem reajustes lá de data base, né? A data base era julho de 2022, a gente está começando a obra agora em 2023. Preciso reajustar isso de acordo com algum tipo de data base, geralmente pela própria licitação. Se ela tem a base dela de preço, você participa de um FDE da vida, ela tem lá as bases de composições próprias delas, ela vai reajustar isso para a database atual para você não ter prejuízo, né? Houve aí inflação e várias outras coisas, INCC, várias coisas que dá para reajustar, tá? Parte de regime de contratação, se é preço unitário, se é global, né? Unitário é quando você tem lá na licitação alguns preços unitários e aí você não leva tanto em conta quantitativo, você tem mais os preços dos serviços e aí não importa a quantidade que você vai realizar. E o preço global já é o final ali, já é o global, você não altera. Você pode até alterar ali a planilha, modificar o serviço, mas o valor final da obra não altera, tá? Com exceção em aditivos e tudo mais. Limitação dos horários de trabalho, critério para participação, capital social mínimo, né? Então, qual o capital social mínimo que você deve ter para entrar na licitação? Índice de endividamento, para ver se a consultora é saudável e vai conseguir entregar a obra. Documentação, habilitação e proposta. Geralmente você tem 2 envelopes nas licitações, dependendo da modalidade. Você vai ter lá tudo que envolve a licitação, você consegue pegar aqui nessa parte, tá? Visita técnica, também extremamente importante na parte de requisitos de projetos. Uma boa prática é sempre realizar visita técnica, então tirar dúvidas, tirar fotos, ver vias de acesso, disponibilidade de materiais, né? Se tem materiais fáceis naquela região, aí a via de acesso vai influenciar, às vezes os materiais tem frete maior, frete menor, ou não tem como ter acesso, às vezes você não tem onde colocar a caçamba na rua, às vezes você não consegue. Então tudo isso é muito importante você identificar e já analisar que você vai ter algum tipo de custo a mais, tá? E não só de materiais, mas equipamentos e também de mão de obra, tá? Da região. Às vezes é uma região que não tem disponibilidade de mão de obra, você vai ter que fazer toda a mobilização do seu time, isso tem um custo maior, tá? Para facilitar, use um formulário padrão. Geralmente as empresas têm esse formulário padrão para estar realizando esse tipo de visita técnica. Chega lá, você já, na prancheta mesmo, você vai lá e realiza. Hoje em dia você pode usar também até celular, né? Deve ter aí alguma coisa nesse sentido para facilitar e fazer o preenchimento para não faltar nenhum tipo de informação e usar depois, né? Principalmente fotos, você acaba usando bastante se tiver alguma dúvida, tá? Então esse foi o primeiro ponto aqui, os requisitos de projetos, extremamente importante, leitura e interpretação de projetos, editais e visita técnica para você elaborar um orçamento mais assertivo. Depois, composições de custos, aqui o segundo item, tá? Identificar os serviços. O custo direto de uma obra é o resultado de cada serviço que compõe aquele projeto. Então, fez a leitura do projeto, você precisa levantar o serviço, identificar eles, né? Se você esquecer algum serviço e não considerar no seu orçamento, ficará errado e terá um desvio no valor total. Então, você não considerou lá um serviço que vai fazer uma impermeabilização que deveria estar lá no seu orçamento e não está, você não colocou, você esqueceu, impermeabilização dos banheiros, né? Impermeabilização da área de serviço, alguma coisa nesse sentido, e aí você não considerou esse custo, você vai ter um desvio no seu orçamento. Uma forma de ajudar no processo de identificar esse serviço é realizando a EAP do orçamento, você consegue estruturar ali as etapas. Vou falar um pouco mais sobre a EAP no final desse vídeo e como você consegue fazer isso de uma maneira bem simples e fácil, tá? Levantar o quantitativo, a próxima etapa. Para cada serviço identificado na etapa anterior, é necessário realizar agora seu quantitativo. E aqui, para mim, é um dos itens mais importantes. Se você souber fazer quantitativo de obra bem feito, você já vai estar aí entre os melhores orçamentistas que tem no mercado. Principalmente se conseguir fazer na mão, com escalímetro, né? Claro que hoje a gente tem
Revit, tem um monte de coisa que ajuda, mas se você souber a base daqui da parte de quantitativo, você vai eliminar aí muitos desvios de orçamento, onde as pessoas mais erram também essa parte de quantitativo, tá? Um pequeno erro aqui pode ter grandes consequências no resultado final da obra, então o quantitativo realmente tem que levar muito a sério. Esse item aqui devia estar em vermelho, tá? Para levar muito a sério. Em licitações onde é fornecido os quantitativos, é importante realizar os seus próprios, tá? Levantamentos. Então você pode pegar o projeto da prefeitura e levantar os seus próprios até para ser mais competitivo, até para prever aditivos ou para informar o próprio comitê de licitação que tem algumas coisas ali que não vai bater depois, tá? O quantitativo é realizado em dimensões precisas dos projetos, como área de alvenaria, volume de concreto. Então, tudo que você tem no projeto especificado, você vai fazer o levantamento, tá? Volume de concreto, claro que não vai estar no projeto. Às vezes está, às vezes os projetistas lá, estruturais, colocam resumo. A gente sempre confere para ter, né, certeza e não encarar ali de frente, não pegar ali o resultado final e já lançar direto na planilha e correr esse risco de estar errado. Mas é importante você fazer essa conferência também e vai ter ali área de piso também nos projetos arquitetônicos e tudo mais, tá? Você consegue extrair essas informações. Depois aqui dos quantitativos, a gente tem cálculo dos custos diretos. Então, os custos são todos aqueles do serviço que ocorrem no campo. É a parte que você vai ter custo direto. Então, se estiver na planilha de orçamentária, é geralmente o seu custo direto da obra. As composições unitárias de preço sempre se referem a uma unidade de serviço. Então, tudo que tiver lá, que tiver composição, é sempre para uma. Alvenaria, metro quadrado, é sempre para uma unidade a composição que você está utilizando. Pode ser composição própria ou de mercado. E aí, cada CPU aqui embaixo contém os insumos necessários para a realização de uma unidade. Então, tá lá, 25 blocos de 9 por 19 por 29. Então, você tem 25 unidades para realizar 1 metro quadrado. Pedreiro, coeficiente 0,6 horas para realizar 1 metro quadrado de alvenaria. Então, tudo que for focado nas composições de preço é sempre para uma unidade. Por quê? Não importa a quantidade que você for fazer, você depois só multiplica. Então, sempre utiliza isso até nos relatórios analíticos e tudo mais, tá? Teoricamente, os preços dos insumos ainda não são conhecidos, porque a cotação seria na próxima etapa. Então, nas composições aqui, teoricamente, não era porque você tem as composições de mercado que já tem os preços, tá? Mas, teoricamente, você teria que realizar as cotações, tá? Então, isso é cálculo dos custos diretos. Está em campo, está na planilha, né? Alvenaria, serviços, tudo é custo direto da obra. Cálculo dos custos indiretos. Aí já são os custos que não estão no campo, não está na planilha, você não está lá na obra, mas que são necessários para realizar o orçamento. Você vai pegar um carro para ir para a obra visitar. Esse carro ele tem um custo, despesas gerais, alguma coisa nesse sentido, ele vai entrar nos custos indiretos, tá? Equipe técnica, como engenheiro, mestre de obra, não tem lá. Às vezes algumas pessoas colocam, tá? Pode ter também. Existem algumas regras aí em relação a isso, mais para o TCU, algumas coisas que você está participando de obras públicas, mas obras particulares você pode pôr, pode não pôr, geralmente não se coloca, tá? Mas equipe técnica, como engenheiros, mestres de obras, encarregados, a própria Sinap, se você entrar lá, ela tem EPIs dentro, né, na parte de composições de preço. Já vi pessoas usarem parte de EPIs ali fora, na parte de custos indiretos. Então aí vai de cada orçamentista, vai de cada empresa também a realizar essa separação, tá? Entra também despesas gerais da obra, contas, materiais de escritório, limpezas, taxas. Se for para vendas, né? Se for pegar aí, valor geral de vendas, você pode ter ali despesas com imobiliária, corretagem. Então, tudo isso pode entrar nos custos indiretos da obra, tá? Você pode realizar isso separado, tá? Claro que um preço vai ser o custo direto, é o que você realiza como se fosse a realização da obra e depois você tem que somar esses custos, todas essas taxas para ter um valor final ali do orçamento, tá? Não é o preço de venda é diferente desse orçamento mais executivo, tá? Custos indiretos já foi, cotações de preços, né? Então, cotações de preços de mercado de insumos dos custos diretos e indiretos, você pode realizar agora nessa etapa. Depois de levantar o serviço, é recomendado que faça as cotações dos insumos das composições. Encargos sociais e trabalhistas aqui, o último tópico, encargos sociais aplicados à mão de obra. Envolve diversos impostos que incidem sobre a hora de trabalho e os benefícios diretos dos trabalhadores. Então, tudo que você tem aqui de parte de encargos trabalhistas, né? Então, é aquela velha história, né? Você paga 5 mil funcionários, mas o empreendedor está pagando 8, 9 mil reais de salário, tá? Então, esses encargos, 13º, férias, tudo que incide sobre a mão de obra, tudo que eles têm direito, aqui tá os encargos sociais para você colocar, tá bom? Com isso, a gente fecha aqui, então, as nossas duas etapas, tá? Que seria aí os dois itens mais relevantes que eu queria trazer aqui para os primeiros passos da sua orçamentação, onde ocorre 90% dos erros, como eu falei aqui, e que também vai te ajudar a ter uma visão macro aí do orçamento, já para começar a entrar mais a fundo nesses itens e a gente conseguir progredir aí com as etapas e todos os processos de orçamentação aí nas próximas aulas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, um forte abraço e a gente se vê na próxima.